Bom, pessoal, vamos agora fechar o governo José Sarney. E como é que a gente vai fechar? Com chave de ouro? Que chave de ouro é essa? Bom, não diria que é uma chave de ouro, porque antes de terminar o governo dele, ele ainda editou mais um plano econômico chamado de Plano Verão, em 1989. Veja, o que aconteceu nesse Plano Verão? Era aquela espiral inflacionária que já ocorria no país, então ele mudou a moeda novamente. Agora não era mais o cruzado, era o cruzado novo. Mais zeros foram cortados. Corte também na correção da caderneta de poupança. Veja, a ideia era limitar essa remuneração da caderneta de poupança. E, é claro, isso tinha um custo para o Estado, então vamos diminuir esse custo. A reedição do congelamento de salários. E qual foi o resultado? O resultado foi que a inflação continuou. Não houve mais credibilidade naquela política governamental que procurava o quê? O equilíbrio, a contenção da carestia. Então, o caos econômico. No final do governo dele, a inflação havia retomado e esse plano verão só foi, de fato, um plano de verão, porque caminhando, para o outono e para o inverno já era o caos na economia brasileira. Mas, se havia esse caos na economia brasileira, se havia esse, vamos dizer assim, aquecimento no processo inflacionário, o dragão da inflação jogando muito fogo, muita lenha queimando nessa inflação, havia também muita lenha queimando na política. Porque o ano de 1989 foi especial para a política, porque era eleição direta para a presidência da República. Então os candidatos se apresentaram pela Constituição brasileira. Se nenhum candidato conseguisse 50% mais um dos votos, haveria então um segundo turno e o candidato vencedor seria aquele que tivesse 50 mais um dos votos válidos. Então, a ideia era, o governante vai ter legitimidade. Então não vai ter mais aquela coisa, o sujeito foi eleito com 30%, 70% se opõe. Não, tem um segundo turno. Então veja, a eleição aconteceu num quadro de disputa, vários partidos políticos apresentando seus candidatos, debates na televisão. Então a gente tem que entender que a televisão passava a ter um papel importante, porque os espaços eram abertos para as discussões e a ideia era esclarecer o eleitor, permitir que ele pudesse fazer um julgamento pelo desempenho num debate na televisão. Veja, o Partido dos Trabalhadores lançou a candidatura daquele líder grevista da época lá do Figueiredo, que parou o ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E ali por fora corria um camarada que havia ali uma construção midiática em torno dele, um tal de Collor de Mello, que criou um partido que não tinha essas vinculações com movimentos sociais, que era o PRN, o Partido da Reconstrução Nacional, e os jornais noticiavam que ele era o caçador de Marajá. Que ele é, veja, se existiu o varre, varre, vassourinha de outras épocas, um Jânio Quadros, agora apareceu um homem que parecia moralizar a política brasileira, eliminando aqueles funcionários fantasmas, tá certo? A lógica de moralização na política brasileira, o fim da corrupção. Quem era este? Fernando Collor de Mello. Veja, as eleições aconteceram, a candidatura de Collor de Mello foi turbinada por alguns meios de comunicação que apoiaram. Veja, não houve candidato com mais de 50% dos votos dos eleitores, então a eleição iria para um segundo turno, e nesse segundo turno os candidatos mais votados, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Então, houve uma eleição de segundo turno. Então, as campanhas publicitárias também começaram ali naquele momento. Então, Lula lá, meu primeiro voto, Lula. Então, as campanhas todas que falavam da primeira eleição
para a presidência da República depois de anos de regime militar. Veja, o empresariado temia Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos entender que o ano de 1989 é importante por quê? Porque foi o ano que o Muro de Berlim caiu. Meu partido é um coração partido. Veja, o Cazuza cantava ali a crise da ideologia. Eu quero uma para viver. Ideologia. Naquele quadro em que havia um líder sindical na Polônia, do Sindicato Solidariedade, Lech Walesa, que propunha o fim daquela lógica socialista, daquele Estado autoritário no mundo socialista, muitos associavam o PT àquela história do socialismo. Diziam, olha, se o Lula vencer vai ser o caos, veja, vão tomar seu prédio, seu apartamento, colocar lá o pessoal da favela, veja, foi uma histeria. O presidente da Fiesp, na ocasião, Mário Amato, dizia, se o Lula vencer, os empresários vão sair do país. Que isso? Foi nesse clima que houve o debate e o resultado. Então a gente vai entender o papel dos meios de comunicação também nesse jogo eleitoral, né? A importância dos meios de comunicação. O resultado foi a vitória de Fernando Collor de Mello. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no próximo slide, que a gente tem exatamente isso, a sucessão de Sarney. Então, para o segundo turno, Lula, né, e o Collor de Mello. A construção do projeto político de Collor era o caçador dos Marajás de Alagoas. A ideia era modernização. Vamos entender que era o colapso do socialismo. E na Inglaterra existia a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Na história ali do neoliberalismo nos Estados Unidos, Ronald Reagan e o Bush, pai, conduziam um discurso de crítica àquele mundo socialista e de defesa da redução do Estado, do papel do Estado na economia. Então, esse discurso, vamos dizer assim, neoliberal, ele foi adotado na campanha eleitoral do Fernando Collor. Então, essa ideia era abertura política, vamos criar uma nova situação, então, modernização vinculado à expansão dos investimentos capitalistas no Brasil, vamos recuperar a economia brasileira. E o Lula, que vinha do sindicalismo, tá certo? Com aquele projeto, que era um projeto socializante, que falava, nós temos que mexer na distribuição de renda, nós temos que mexer na reforma agrária. Então, aquelas manifestações, movimentações que tinham ocorrido antes, na época do Jango, né, de defesa da reforma agrária, agora não eram as ligas camponesas, era o movimento do Sem Terra, o MST. Então, o partido tinha o quê? Vinculações com o movimento social, e muitos membros da classe empresarial e da classe média brasileira temiam o próprio discurso do Lula. Então, o resultado dessa eleição foi a vitória de Collor de Mello. Então, Lula seria adiante. Nesse momento, ele não conseguiu vencer as eleições para a presidência. O que foi o governo Fernando Collor de Mello? Veremos na sequência. Não percam. Caminhamos aí para a história recente do Brasil que você pode encontrar no vestibular. Um abraço e até daqui a pouco com mais história do Brasil. Força, coragem!